Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Nem sempre aquilo que a gente planeja dá certo. Às vezes a gente vai fazer um projeto ou uma viagem, organiza tudo, fala com as pessoas, mas dá tudo errado. Sei lá, o voo é cancelado. Alguém fica doente. Ah, eles perderam os arquivos necessários para poder fazer esse projeto. Acontece muita coisa ruim na vida das pessoas. Muito complicado. E não é só na vida de nós, meros mortais, que isso acontece. Isso também rola muito nos filmes. E hoje, aqui no canal Piuí, a gente vai ver 5 filmes incríveis que foram cancelados. Acabei de receber um e-mail do João YouTube, né, o diretor do YouTube. Ele falou o seguinte: se esse vídeo aqui não tiver um monte de like, eles vão cancelar o canal do Piuí. Falaram. Mandaram pra mim assim. E é um canal incrível, né? É. Antes do Piuí existir, a gente teve outros empregos, como assistente de TI, Recepcionista de hotel, designer gráfico, ou como falam, design gráfico, redator publicitário. e até garçom. Tudo isso? Nenhum desses empregos foi ruim, mas só o Piuí nos fez verdadeiramente felizes e completos. E se você também sente o desejo de mudar a sua vida profissional, você precisa conhecer a Skillshare, a maior comunidade online do mundo com foco em aprendizagem criativa. Na Skillshare você encontra mais de 40 mil aulas ministradas por líderes e profissionais da indústria criativa em áreas como design, fotografia, ilustração e muito mais. Tem até da produção à edição, vídeo para criadores de conteúdo. Para você que quer produzir conteúdo online, mas não sabe como começar. Quando vê, a gente tá precisando de um desse, né? Acho que sim. Todas as aulas da Skillshare são legendadas ou ministradas em português e a plataforma é 100% traduzida. E o melhor, a Skillshare é como se fosse um sistema de streaming. Você tem um catálogo com mais de 40 mil cursos e você pode escolher o que quer fazer. Você paga um valor e tem acesso ilimitado. E sabe quanto que é esse valor? Quanto? R$204 por ano. Por ano? Por ano. Isso dá tipo uns R$20 por mês? Não pode dar menos. Tomara que tenha um curso de matemática na Skillshare, hein? Ô, cara burro! E as primeiras 1000 pessoas que clicarem no link agora mesmo receberão o primeiro mês de Skillshare Premium de graça. Então não perca tempo, corra agora mesmo e vá descobrir uma nova paixão, vá explorar uma área criativa que você não conhece tão bem, vai conhecer a Skillshare. Seja melhor. Apenas seja melhor. Neil Blomkamp é um diretor muito parecido com M. Night Shyamalan porque os dois lançaram ali filmes incríveis, começaram com filmes maravilhosos, aí todo mundo falou assim, esses caras vão dar muito bom. Neil Blomkamp lançou lá o Distrito 9, todo mundo ficou de cara e falou, caraca, esse cara é muito criativo e vai dar bom. Juro, fui enganado. Só que os próximos filmes dele começaram a dar uma caída boa. Teve lá o Elysium, que não é ruim, mas é bem mais ou menos, e teve o Chap, que não é nada demais, né? Eu achei meio bosta. Entretanto, assim como acontece com o M. Night Shyamalan, o Neil Blomkamp sempre se manteve em alta, porque Distrito 9 era um filme muito bom, então mesmo que depois tivesse alguns projetos que não eram tão interessantes, a gente sempre acreditou no potencial desse cidadão. Eu acredito nessa porra, moro? E foi por isso que em 2015, quando ele mesmo anunciou que estava prestes a dirigir um novo filme de Alien, todo mundo ficou alvoroçado. Mas assim como aconteceu com Ridley Scott, ele prometeu-os e não cumpriu-os. Engraçadinho, você tá muito metido, hein, Robin? Neil Blomkamp estava completamente empolgado com esse projeto, postava várias artes conceituais de novas naves, novos aliens, novos xenomorfos ali, novas variações, tinha até a Ripley, porque a nossa querida Sigourney Weaver ia voltar pro filme, inclusive lembra do Capitão Hicks que morreu lá no terceiro filme? Ele também voltaria, porque esse filme aqui do Neil Blomkamp ia ignorar completamente Alien 3 e Alien 4. Saudades do que a gente não viveu. E quanto mais a gente via materiais e rumores sobre esse projeto, mais interessante ele ficava, porque aparentemente ele ia ter um apelo de horror, como tinha o filme original. Ele teria de volta a Sigourney Weaver, que já falou 1000 vezes que ela não vai voltar como Ripley. Porém, ela trabalhou com o Neil Blomkamp ali em Chap, eles já vinham conversando, inclusive ele falou que ela teria dado várias sugestões para esse roteiro, para essa ideia. Então tava todo mundo... Eu lembrei que ela também deu várias ideias pro 3 e pro 4, né? Que essa merda aí, porra. Então tava todo mundo muito empolgado, porém este filme foi cancelado.
Putz. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E aí, todo mundo que é fã de Alien ficou triste, ficou chateado, porque realmente parecia promissor. Só que a Fox falou assim, ó, não fiquem chateados, não vai ter o filme aqui do Neil Blomkamp, mas vai ter filme do Ridley Scott. O Ridley Scott acabou de fazer Prometheus, confia no pai e tal. O Prometheus errou um pouquinho, mas agora Alien Covenant vai vir com tudo. Exatamente. Tinham 2 filmes de Alien em produção ao mesmo tempo e o estúdio optou por seguir com apenas um deles, que era Alien Covenant, que foi um filme horroroso. Não tinha como esse filme do Neil Blomkamp ser pior do que Alien Covenant. Não tinha como. Ou será que não? Aí você pensou assim, Alien Covenant foi um lixo e a franquia morreu por aí. Não, felizmente vai ter um novo filme escrito e dirigido pelo Fede Álvares de Homem nas Trevas e Evil Dead. E assim, pode ser que dê bom, né? Mas eu não confio muito não. Eu queria tanto que esse do Neil Blomkamp tivesse acontecido. E esse homem perdeu tanto tempo da vida dele fazendo esse projeto, cara. Até esqueceu como é que faz filme, né? Que ele lançou mais uma bomba esse tempo. É horrível isso. Alejandro Jodorowsky é um daqueles diretores que faz filmes pra poucas pessoas, entendeu? São filmes mais artísticos. Filmes cabeçudos. Filmes cabeçudos, até porque o Jodorowsky ele não é só diretor, ele também é roteirista, ele é ator, ele é pintor, ele é escultor, ele é artista. Ele é agro, ele é pop. Se chamar ele pra bater uma laje aqui, ele vem e bate a laje. Mas demora, porque vai fazer um monte de desenho no cimento, vai ficar mexendo um monte de coisa. Sabe como é que é artista, né? Não dá pra contratar ele pra rebocar uma parede. Tem que contratar ele pra no máximo fazer, sei lá, um nicho. Ele é artista, tem que ficar sendo elogiado. Em 1974, Jodorowsky foi convidado a fazer uma adaptação de Duna, o clássico do Frank Herbert. E aí ele já começou a ficar com cheio de ideia, né? Ele falou assim, cara, eu vou pirar o cabeção. Eu vou chamar artistas como Salvador Dalí pra participar do meu filme. Também vai ter o Orson Welles, vai ter o Pink Floyd fazendo a trilha sonora. E nos visuais teremos o H.R. Giger, o cara de Alien. Então tudo dava a entender que vinha por aí uma produção uma produção de primeiríssima classe, de altíssimo nível. Uma produção Bom, só que tudo desandou quando o estúdio chegou e falou pra ele assim, ô Jodorowsky, o filme tem que ter entre 1h30 e 2, tá? Quê? Ele falou assim, hã? Não, peraí, como é que é? 1h02. Ele falou, mas assim, acontece que eu tenho aqui material pra 14 horas de filme. Tá ficando doido, é menino? E aí o Jodorowsky não abriu mão da visão dele, afinal, ele é um artista. O estúdio também. O estúdio não tinha o que fazer, né, pô? Não tem o que fazer numa situação dessa. Vamos ser sinceros, assim, ó, é legal, o cara é artista, é bacana e tal. Mas o que o estúdio vai fazer com um filme de 14 horas na mão? Vai enfiar no cu! Exatamente. Não é tão simples assim o caso, e é por isso que muitos anos depois, esse filme aqui virou um documentário, que é o Duna de Jodorowsky, que vale a pena ser assistido, porque explica em detalhes tudo o que aconteceu. Não é apenas isso. Esse aqui foi um projeto que foi pensado de uma maneira muito maluca, com uma grandeza que não teria como ser alcançada, e por isso ele foi cancelado. LSD, anos 70, artistas. É uma mistura complicada, né? Só assistindo um documentário pra saber. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Existem vários livros que muita gente considera impossível de adaptar. Duna é um deles, né? Mas o pessoal conseguiu, né? Conseguiram. Achou que eu tava brincando? E um artista que se encaixa muito nisso é o H.P. Lovecraft, porque ele tem vários livros que o pessoal lê, entende, é uma maluquice ali no texto, fala de terror cósmico e tal, só que na hora de botar no cinema, complica, não funciona muito bem. Então teve várias pessoas que tentaram se basear nas obras dele pra fazer alguns filmes, só que dificilmente sai algo realmente bom. Só que daí, os amantes de cinema tiveram um alívio quando falaram o seguinte, vamos adaptar Nas Montanhas da Loucura e o diretor vai ser Guillermo del Toro. E aí todo mundo falou assim, não tem como dar errado isso. Isso é incrível, Deus é maravilhoso. Essa ideia de ter o Guillermo del Toro à frente de um projeto que envolve o H.P. Lovecraft faz sentido, porque ele é muito bom em criar esses seres meio difíceis de descrever, de compreender, em criar a própria atmosfera do ambiente, entendeu? Só que tem uma coisa que o Guillermo del Toro faz muito melhor do que isso, que é pular fora de projeto. Eu não quero!
Só que nesse caso aí a culpa não foi exatamente dele, né? Porque esse projeto tava sendo encaminhado, só que ele começou a ficar caro, começou a ficar cheio de parada maluca, já tava em 150 milhões de orçamento. E você tem que entender o seguinte, cara, 150 milhões num filme tipo Nas Montanhas da Loucura... É loucura. É loucura, é gasto, entendeu? Porque não é tipo investir 150 milhões num filme da Marvel, que todo mundo sabe que vai lotar os cinemas. É um filme mais de nicho, mais difícil de entender. Então o estúdio começou a se preocupar e falou, melhor abortar. Não vai dar! Além disso, o Guillermo del Toro queria uma obra adulta. Então ele queria ter a violência, ele queria ter um body horror ali, ele queria ter coisas muito visuais e viscerais. E o estúdio entendia que isso era mais um fator complicante para a bilheteria. Afinal, a criançada não poderia assistir esse filme, os adolescentes não poderiam assistir esse filme. E no fim das contas, Nas Montanhas da Loucura do Guillermo del Toro nunca viu a luz do dia, assim como outros 9.872 projetos do Guillermo del Toro. Projetos como o Silent Hills, o Hobbit, Hellboy 3, Liga da Justiça Sombria, entre outros. Ele inclusive já falou que perdeu o maior tempo da vida dele escrevendo um monte de roteiro que não foi filmado. Então esse cara adora se envolver em projeto que é cancelado. Eu tenho culpa, é? Na década de 90, um personagem estava muito popular, o Batman, porque em 89 tinha o filme Batman e depois de 92 tinha Batman Returns. Então o Tim Burton fez esses filmes e jogou a popularidade do personagem no alto. E todo mundo queria ver mais filmes daquele estilo, porque é aquela Gotham ainda incrível, um visual maravilhoso, era divertido o filme. Hoje em dia você pode olhar e notar alguns defeitos e tal, mas a verdade seja dita, esses filmes foram um sucesso. E aí olharam pro Tim Burton e falaram, tu não quer fazer mais nenhum filme de herói não? Porque a gente tem um tal de Superman aqui que a gente queria adaptar. Será? O objetivo era dar uma nova vida pro Superman depois do período do Christopher Reeve. O personagem estava meio adormecido e o Batman abriu as portas para que o sucesso voltasse. O Tim Burton foi escolhido, a produção foi iniciada, porém acabou sendo cancelada poucas semanas depois de ter sido iniciada em 1998. E só alguns anos depois é que foram vazar fotos e informações sobre esse projeto. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. Esse filme aqui se chamaria Superman Lives e ia adaptar o arco A Morte do Superman. E teria como astro principal, acreditem se quiser, Nicolas Cage. E só de imaginar o Nicolas Cage como Superman já é engraçado. Mas você não precisa usar sua imaginação pra pensar como é que seria a roupa e tal, porque tem imagens disso. E, cara, o que falar sobre, né? Oh my God! Cara, é bizarro e foi essencial. Essas fotos, elas são tão estranhas, elas são tão inacreditáveis, que esse filme aqui se tornou o filme mais famoso a nunca ter sido produzido. Todo mundo conhece, você tá assistindo esse vídeo e com certeza você já viu essas imagens, você já ouviu falar desse filme, porque ele ficou extremamente popular pela bizarrice. Que viagem é essa, velho? E mais coisas bizarras aconteceriam. O Christopher Walken seria o Brainiac. Eles estavam entre a Courtney Cox ou a Sandra Bullock pra fazer a Lois Lane e tinha mais um monte de coisa bizarra. Aliás, tinha aranha gigante nas artes conceituais do filme. Era uma bizarrice sem tamanho, cara. Tem até várias imagens, fizeram um documentário depois pra explicar o que aconteceu nesse filme, por que não foi lançado. E assim, depois que você vê o documentário, você entende por que foi cancelado, né? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O Tim Burton não tem como dirigir um filme do Superman. Não tem, porque o Tim Burton não consegue fazer um filme que não tenha a cara de Evanescence e Nightwish. É impossível o Tim Burton dirigir um filme do Superman. Não dá. É por isso que não tinha como esse projeto acontecer. Eu não sei quem é que teve essa ideia, velho. Assim, é que nessa época, vale mencionar, o Tim Burton ainda não era o homem que só fazia filme de Nightwish e Evanescence, entendeu? Ele tava numa fase muito boa da carreira dele. Só que assim, cara, verdade seja dita, eu amo o Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage é incrível, mas não tem como ele ser o Superman. É impossível ele ser o Superman. Você pode fazer um filme de paródia pra ele ser o Superman. Nesse caso, beleza. Mas pra ele ser o Superman regular, aquele Superman clássico que a gente conhece, não tem como, cara. Bom, o projeto nunca viu a luz do dia, mas a gente pode afirmar que esse Superman teria muito mais expressões faciais do que o Superman do Henry Cavill, né? Até porque o Henry Cavill só tem duas, né? Tá de sacanagem, né? Até então a gente falou de vários filmes que foram cancelados, mas assim, nenhum deles estava pronto, nenhum estava finalizado. Tava ali no período de pré-produção, né, escrever roteiro, ir atrás de ator, aquela parada, arte conceitual e tudo mais. Mas agora a gente vai falar sobre um filme que foi finalizado e o pessoal não quis lançar, que é Batgirl, filme que seria lançado em 2022.
Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. É isso aí, no dia 2 de agosto de 2022, todo mundo ficou sabendo que o filme que seria lançado ainda este ano, depois de alguns meses, foi cancelado. Isso deixou muitos fãs decepcionados, porque o hype para Batgirl já havia sido criado. Nesse filme, além de a gente conhecer a Batgirl da Leslie Grace, que era uma personagem nova para o grande público, a gente teria o retorno de outros personagens, como o Comissário Gordon do J.K. Simmons, que seria justamente o pai da Batgirl. E além disso, o Michael Keaton retornaria como Batman, ele seria o mentor dessa personagem, e isso deixou todo mundo muito animado. Que maldade você fez comigo. A gente ainda tem outros nomes como Brendan Fraser voltando a filme de ação e tal. A gente ficou empolgado por esse projeto. Claro que assim, as imagens que eles lançavam eram meio bizarro, aquela roupa parecia um cosplay e tal, mas a gente meio que entendia que isso ia ser contado no filme, que ela tava aprendendo a ser heroína. Então, como o Léo falou, o hype foi estabelecido. Teve muita gente contra o projeto, mas dane-se, a gente queria ver o que ia acontecer. Só que tem uma parada chamada fusão que aconteceu. Fusão! Isso mesmo, o Discovery se fundiu com a Warner e aí virou uma coisa só, mudou de diretoria, chegou o David Zaslav e falou o seguinte: esse filme aqui não tá como eu imaginava, eu tô pensando num plano aqui pra descer de 10 anos de evolução e tal, e esse Batgirl não encaixa nisso, até porque esse filme seria lançado direto pra HBO Max, não ia pro cinema e tal. Então ele pegou esse projeto e cancelou. Mas lembre-se, esse filme estava pronto, esse filme ia custar 75 milhões, mas acabou custando 90 por causa de problemas da pandemia. Então ele olhou para o projeto de 90 milhões e jogou no lixo. O Zaslav decidiu apostar muito mais no cinema. Então o objetivo agora é tirar o pé da HBO Max, levar as obras para o cinema e tentar criar um universo similar ao da Marvel, para conquistar essas grandes cifras que a Marvel vive conquistando nos cinemas, entendeu? Tudo isso mudou quando a nação do Ezra Miller atacou. O plano dele é interessante e faz sentido com a visão que ele tá criando ali e tudo mais, mas é muito curioso pensar que eles pegaram um projeto de 90 milhões e jogaram fora. Aí você começa a pesquisar e parece que tem um lance de imposto. Se eles fossem querer lançar o filme realmente, eles iam ter que gastar mais uma grana para lançar. Então eles pensaram assim, dos males, um menor, vamos cortar fora o filme. Além dos impostos, também existiriam regravações, porque o filme da Batgirl foi visto pela nova diretoria como uma obra que era cara demais pro streaming e não estava no patamar de qualidade exigido para ir pro cinema. Então ainda teria que se botar mais dinheiro nisso e eles chegaram à conclusão de que a melhor maneira de não gastar com esse projeto era cancelando. Financeiramente falando, isso fez mais sentido para a diretoria da Warner do que tentar fazer algumas mudanças ou lançar como estava na HBO Max. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Olha, a gente não tem como saber se o filme era bom ou não, né? Não tem como determinar isso aqui. Mas é um pouco triste quando tu analisa a situação de quem tá envolvido no projeto. Porque pensa esses caras que gastaram anos da vida deles ali. A Leslie Grace postava um monte de vídeos no perfil dela, fotos, ela tava super animada, super contente. Tem algumas ceninhas que vazaram e tal. Ela teve que deletar tudo do Instagram dela. Pô, é um negócio triste, né, velho? É muito triste, porque a gente falou de outros casos aqui, por exemplo, o Alien do Neil Blomkamp. Pô, fico triste que o filme não saiu, mas ele ainda tava numa etapa muito inicial da produção. Agora imagina, tá tudo pronto. Tu já ter feito exibições teste. A pessoa já sabe que o projeto tá ali, ela tá há anos vivendo isso e de repente, da noite pro dia, vai tudo por água abaixo. É muito triste, mas eu acredito que um dia essa parada vai vir à tona. Eu posso estar errado, eu acho que eu estou errado na verdade, mas não custa tentar, entendeu? As pessoas conseguiram fazer o Snyder Cut. Por que não consegue isso aqui que já tá pronto? Tá pronto, é só largar. Larga do jeito que tá. E a hashtag é muito menor, né? Que é só Release Batgirl. Boa! Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, mano, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta aqui embaixo. Se você conhecia esses casos ou se tem um caso novo para adicionar, coloca aqui nos comentários. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e de ouvir o PeeWeeCast, o podcast aqui do canal Piuí, que é uma grande aventura. E ouvi dizer que vai ser cancelado em breve. Não. Então, sim, vai ser cancelado, tem que ouvir agora, que logo não vai ter, né? Não fala isso. Vão deletar tudo da internet, tudo. Todos aqueles 20 episódios que a gente já gravou prontos, vão deletar?